Queridos irmãos, caros compatriotas e meus estimados seguidores, cá estamos outra vez no nosso serviço contínuo de vos ajudar com compilação e reportagem no maior entendimento das situações que passam. Por isso mesmo, como sempre dissemos, estamos perante mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos que seguem. O Instituto Ricardo Jorge está a dar curso de formação sobre vetores transmissores de doença a 9 profissionais de saúde dos países africanos da língua oficial portuguesa no Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Dr. Francisco Cambornac, em Lisboa. Um curso administrado entre 8 de maio a 3 de junho de 2025, onde a República da Guiné-Bissau está representada pelo diretor do Laboratório Nacional da Saúde Pública, Bakary Embalo, que nos disse: Os mosquitos são vetores transmissores de vários patógenos. E por isso, a emergência da doença transmitida por vetores é um desafio para a saúde pública global, pelo que o Instituto Ricardo Jorge criou uma formação dedicada ao tema. Desenhámos este estágio de 4 semanas, em que em cada uma das semanas estudaram um dos vetores mais importantes, os mosquitos, as carraças, os flebótomos, e agora nesta última semana que se vai iniciar amanhã vamos estudar métodos de diagnóstico clínico das doenças na população humana. Razão pela qual Bakary Embalo viajou para Lisboa com o intuito de aprender mais sobre doenças transmitidas por vetores. Capacitar nesta área para melhor poder também transmitir conhecimentos aos colegas no nosso país, porque nós precisamos disseminar esses conhecimentos. Disseminação de conhecimentos que não só acontece nos países de origem, como também aqui nesta sala, onde estão a aprender através de estudos teóricos e práticos que procura capacitar profissionais de saúde, investigadores e técnicos de laboratório dos países africanos da língua oficial portuguesa. No dia 22 de maio, PSP apreendeu 353 passaportes no aeroporto de Lisboa por suspeita de crime de auxílio à imigração irregular. Já no dia 26 do mesmo mês, o ministro do Negócio Estrangeiro da Guiné-Bissau veio desmentir as informações que circulam. A polícia de fronteira encarregue que fez esta busca e esta apreensão, antes de publicar a notícia, devia confirmar se de facto ela era verdadeira ou falsa. Mas não foi isso que aconteceu. Vazaram a informação para a comunicação social e a comunicação social em Portugal passou imediatamente a dar um tratamento pejorativo, negativo, ofensivo da imagem do país, o que, repito, é redondamente falso. Carlos Pinto Pereira garante que os respectivos documentos são autênticos e devidamente autorizados pelas autoridades competentes da República da Guiné-Bissau. Os passaportes foram emitidos oficialmente por quem de direito, sob autorização do Governo, foram transportados para Portugal sob autorização do Governo. Estamos a fazer uso do nosso direito de repor o bom nome do Governo no que se refere à operação ocorrida em torno dos nossos passaportes no aeroporto de Lisboa. Perante este ambiente crispado, o ministro do Negócio Estrangeiro da Guiné-Bissau exigiu ao governo português a devolução dos documentos em causa. Nós em Portugal já constituímos hoje um advogado
para acompanhar o processo de passaportes, pedindo por isso a compreensão das autoridades portuguesas, especialmente do Ministério Público, para a devolução imediata dos passaportes. Afastando um pouco e falar de uma situação diferente, na ocasião, o governante disse que a República da Guiné-Bissau já está preparada para acolher a cimeira rotativa de CPLP, afiançando que os preparativos estão em curso e bem avançados. Está em plena preparação a cimeira, a 15ª cimeira da CPLP. Os convites já foram enviados há algum tempo. A comissão que aqui em Bissau está a organizar o evento está em pleno funcionamento, os dispositivos todos estão assegurados e podemos confirmar que na data prevista, portanto 18 de julho, a Guiné-Bissau estará pronta a receber os chefes de Estado que vêm participar na conferência. E naturalmente as reuniões anteriores, Conselho de Ministros, representantes permanentes, pontos focais, portanto, todas essas reuniões estão já a ser preparadas para que na data prevista sejam realizadas. – 25 de maio, data considerada Dia da Liberdade Africana e manifestada como Dia de África. O movimento Pode Terra e a Frente Popular optaram assinalar o dia com manifestação pacífica em Bissau. Como era de esperar, a polícia e as forças de ordem responderam com detenção de 6 ativistas políticos e sociais. A denúncia foi feita pela advogada de defesa, considerando as detenções de ilegais e arbitrárias. A informação que me chegou é de que foram detidas confirmadas 4, mas assim por alto são 6, não é? Mas conseguiram identificar pelas imagens 4 pessoas que foram detidas enquanto estavam na concentração para dar início à marcha. Nem tinham iniciado a marcha e foram abordados e foram detidos de uma forma ilegal, sem nenhum mandato, sem terem praticado nenhum ato de vandalismo. Estavam sim imbuídos no espírito do direito que lhes consiste, que é garantido pela Constituição da República, que é direito à manifestação. A advogada exige libertação dos detidos, enfatizando que um despacho de um governo não pode sobrepor a Constituição de um país. Vamos entrar com habeas corpus, a detenção ilegal, que é o que aconteceu, porque, como se sabe, a Constituição garante direito à manifestação. Um despacho não pode sobrepor a Constituição. O despacho que tem estado a proibir, a impedir a marcha e a manifestação é um despacho ilegal e inconstitucional, é inexistente. Um despacho não pode sobrepor uma Constituição. É um direito fundamental, garantido pela Constituição e pelos tratados que a Guiné-Bissau assinou. Isto numa altura em que as informações avançadas pelas duas organizações indicam que um dos detidos corre o risco de vida, estando internado no Hospital Nacional Simão Mendes. Para impedir a manifestação, logo nas primeiras horas de manhã, as ruas de Bissau foram inundadas desta forma e com prontidão para agir. Enquanto isto, no dia 26 de maio, Bissau recebeu a visita do presidente da República de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, que permaneceu no país durante 2 dias. Depois do primeiro encontro, que reuniu as delegações dos 2 países, assinaram 4 acordos no domínio cultural e cinematográfico. Na sequência, Umaru Sissoko Embalo condecorou Bassirou Diomaye Faye com medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do país. Após isto, o chefe de Estado senegalês realçou a importância de cooperação entre Senegal e Guiné-Bissau.
Je voudrais exprimer ma satisfaction de la riche coopération dans plusieurs domaines entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, notamment la défense et la sécurité, l'éducation, la formation et la santé, l'agriculture et la pêche, pour ne citer que cela. Je voudrais assurer que le Sénégal sera toujours aux côtés de la Guinée-Bissau dans ses actions de renforcement de sa sécurité e de sa stabilité. Diomaye Faye disse que partilhou com Umaro Sissoko Embalo vários assuntos da atualidade, sobretudo da estabilidade na sub-região. Et de nombreux défis communs qui nous interpellent, notamment l'instabilité et les risques de désintégration de la CEDEAO. Nous avons de parfaites convergences de vues sur ces questions. E da parte guineense, trata-se de uma visita histórica inscrita na dinâmica de laços de cooperação e de amizade entre os dois países. Une relation qui existe depuis 1900, là je viens de découvrir que depuis 1966, qu'on a à l'époque, PAGC, Mouvement de Libération, Amilcar Cabral, avait déjà les accords avec Sénégal. Et Sénégal était toujours sensible au problème de Guinée-Bissau. Como era de esperar, o presidente da República de Senegal pisou a fortaleza São José de Amura, em Bissau, para a deposição de coroas de flores no mausoléu dos heróis nacionais. E no dia seguinte, antes de deixar o país, o presidente senegalês visitou uma fábrica de transformação de castanha de caju, principal produto de exportação da Guiné-Bissau. Dia depois de Bassirou Diomaye Faye terminar a sua visita, nos dias 27 e 28 de maio, o presidente da República de Chad, Marechal Mahamat Idriss Déby Itno, pisou o solo guineense também para uma visita de Estado. Após a assinatura de livro de honra, seguiu as declarações à imprensa. Votre présence aujourd'hui parmi nous nous offre l'occasion de franchir une nouvelle étape, de poser de nouveaux jalons en élargissant le champ de nos échanges dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Les accords que nous allons signer s'inscrivant dans cette dynamique de la coopération mutuelle avantageuse et correspondant à notre volonté partagée de créer des conditions propices à une coopération multiforme, dynamique et mutuellement bénéfique. O chefe de Estado tchadiano apelou à união dos esforços entre os países africanos, nomeadamente a Guiné-Bissau, para combater as ameaças terroristas que afetam a sub-região. Nos grandes opportunités en matière économique dans l'intérêt de notre pays. Dans la même veine, nous devons mettre en synergie notre action afin de raffermir notre coopération sécuritaire pour un cadre d'échange d'expérience, de formation et de renseignement, afin de renforcer la sécurité de notre pays exposé aux risques et périls découlant de la propagation à grande échelle de grupos terroristas. Depois da assinatura de acordos de parceria e gestos simbólicos de amizade e de cooperação, o presidente da República de Chad foi condecorado com medalha Amilcar Cabral e depositou coroas de flores no mausoléu dos heróis nacionais guineenses. Já no 29º dia do mês de maio, em conferência de imprensa, a coligação das duas alianças, API Cabas Garandi e PAI Terra Arranca, realizada na sede do PAIGC em Bissau, consideraram a visita do presidente senegalês inoportuna e lamentável tentativa de
normalizar um poder instalado à margem das leis do país. Nós ficamos um pouco indignados relativamente à visita do Diomaye Faye nessas circunstâncias à Guiné-Bissau, por tudo o que está a acontecer. Portanto, estamos numa ditadura, estamos numa desordem, estamos na ilegalidade, estamos no incumprimento da Constituição da República. A recente visita do presidente da comissão de CEDEAO também não escapou crítica das duas coligações, devido ao silêncio que mina a confiança dos cidadãos perante a organização regional. As plataformas manifestam profunda estranheza e inquietação perante o total silêncio do presidente da comissão da CEDEAO quanto ao relatório da missão de alto nível enviada ao país e que foi expulso do país pelo ex-presidente. A ausência de qualquer referência a esse relatório, no atual contexto, levanta sérias dúvidas sobre o compromisso com a transparência e com os valores fundamentais da CEDEAO. Pai Terra Arranca e Api Cabas Garandi levantaram também a questão de imparcialidade da missão de União Africana que esteve no país para avaliar os preparativos para as eleições gerais marcadas para o mês de novembro deste ano. A missão da União Africana falha gravemente ao não se reunir com as forças políticas que o regime tenta excluir do debate nacional. Tal comportamento põe em causa o princípio da imparcialidade e compromete a credibilidade do apoio oferecido. E desta forma, pedem CEDEAO, União Africana e a comunidade internacional um posicionamento com firmeza e coerência em defesa da legalidade, justiça e paz na República da Guiné-Bissau. Concluído com sucesso os 60 dias conforme as tramitações normais da lei e mais 15 dias de prorrogação do processo de atualização dos cadernos eleitorais, o diretor-geral de GETAP apresentou no dia 30 de maio os resultados provisórios. A nível dos que acudiram à mesa, dos que atendemos na recuperação, na atualização dos novos eleitores, atendemos 103.862 eleitores. Ou seja, este leque que eu chamei aqui, se não tivéssemos feito a atualização, 103.862 estariam fora do processo. Não poderiam votar. Segundo o diretor, houve um acréscimo a mais de 200% em número dos que irão votar em relação ao ano passado. Em comparação com a atualização anterior, em 2024, tivemos a nível nacional e na diáspora, tivemos atendido 29.434 eleitores. Neste ano, temos 200 e tal % por cima. Mais que este número tende a crescer, porque estes 103.862 não constam os dados da diáspora África e Europa. No que tange à diáspora Europa, o processo decorre normalmente, com exceção de Itália, onde o processo ainda não começou. Houve algum atraso administrativo, mas que esta semana vão estar lá para poderem começar. Só que vamos garantir que cada país, no dia que começar, é que vai contar 60 dias, para que todos tenhamos mesma oportunidade conforme nos atribuiu as leis do recenseamento eleitoral. Perante um processo de muita contestação entre juristas, políticos e cidadãos comuns, Umaru Sissoko Embalo conferiu posse a Arafat Mané e João Mendes Pereira, eleitos presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, respectivamente, no passado dia 16 de maio, sucedendo dessa forma
a fase de muita turbulência de presidência interina com Lima André. E no seu discurso de tomada de posse, Arafat Mané disse: A minha candidatura se inspira, portanto, e essencialmente na constatação desta teimosa quanto incômoda realidade que é a de termos uma justiça que continua aparente pobre dos serviços da administração pública. Apesar de ter assistido ao longo destes anos ao serviço da magistratura, a profissão de fé dos sucessivos dirigentes políticos deste país sobre a sua nobreza e o seu papel fundamental na proteção dos direitos humanos e garantia da paz social e desenvolvimento social e econômico. Na ocasião, Umaru Sissoko Embalo reafirmou o seu compromisso de combater a corrupção e crime organizado e aos empossados pediu que ajudem a mudar a imagem do setor da justiça do país. A nossa agenda para o setor da justiça não se alterou e nem podia ter sido modificada. Passo a repetir algumas das prioridades que traduzem o nosso compromisso com o setor da justiça. Reforçar a confiança da sociedade guinense na justiça, assegurar a transparência dos processos judiciais, lutar contra a corrupção e contra o crime organizado em geral, reduzir progressivamente a acumulação dos processos para combater a morosidade e a lentidão na resolução de diferendas que são submetidas aos tribunais. Vale recordar que em 2021 foram realizadas eleições no Supremo Tribunal de Justiça, onde José Pedro Sambu deixou o CNE para concorrer e ganhar, mas renunciou do cargo em novembro de 2023, quando alegou falta de condição humana, psicológica e de segurança depois de ser impedido por homens armados de ceder o seu gabinete de trabalho. Na reportagem do dia 20 de maio, pronunciamos que dentro do exercício da política guineense, em cada confronto político ouvimos revelações inéditas que só deviam ser entendidas através de análise ou interpretação, mas não pronunciadas de forma clara, alto e um bom som na boca dos políticos, sobretudo aos patenteados com ligação ao governo. Mas infelizmente, ainda continuamos a ouvi-las a serem partilhadas. Maior conquista de Mané Negro no fundado, não elege presidente da República. É a maior conquista que não tem. Mas nada. 27 deputados enganados, 29 enganados. Maior conquista, não pus Sissoko como presidente da República. Nasci primeira candidatura. Conforme o político, a manifestação satisfatória desta conquista é de que enquanto Umaru Sissoko Embalo estiver no poder, Madem G15 não precisa de ganhar as eleições para assumir a governação do país, porque o Sissoko tem coragem suficiente de derrubar o parlamento, se for caso disso, para nomear no poder a quem ele quiser. Vamos ouvi-lo. Aos Madem Negro no fundado não vive na costa de Sissoko. Nunca não ganha eleição. Cada presidente do mundo que nós fazemos aqui que Sissoko para a Assembleia Casa de Biasa. Sissoko está batendo na Assembleia de humanidade no governo. É a maior conquista que não tem. Acabou de brincar com essa. Uma declaração reveladora de inutilidade em desperdiçar fortunas e tempo para a realização das eleições legislativas, porque as afirmações destes são provas de que a vontade do povo não é soberana perante a decisão de quem deve estar no governo ou não. Ainda assim, para trazer mais revelações inéditas, o político ainda começou por falar do Acordo de Paris. Acordo de Paris. E só no Paris, dias Paris. É o que tem. Mas nós não temos acordo de Bissau. Que acordo de Bissau? Aquilo que traz gente na rua. Gente olhando. Aquilo é acordo de Bissau. Aquilo é o presidente do Senegal. Acordo de Bissau é o presidente de Tchad. Aquilo é o compromisso que não tem. O povo. Povo que não tem aquilo. Não tem que no Paris, nem dias Paris. Não tem. Não. A não tem acordo com o povo de Guiné-Bissau. Aquilo é que não cumprimenta aquilo. E aquilo é que não continua aquilo. E aquilo é que Sissoko não continua aquilo. Feito esta pequena passagem de humor, estávamos numa quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, quando José Carlos Macedo Monteiro,
Ele que é o secretário-geral do Madenje 15 da ala de Satu Camará, afirmou que Umaru Sissoko Embalo ganhará as próximas eleições presidenciais marcadas para dia 23 de novembro e daí vai rasgar a Constituição da República da Guiné-Bissau e não haverá mais eleições no país. Vamos ouvi-lo. Sissoko, você vê, minha filha fala 2035, meio de papel. Havia segundo mandato, não romper a Constituição de Guiné-Bissau. Eleição que tem mais. Romper Constituição significa em português rasgar a Constituição. E eleição que tem mais significa em português não há mais eleições no país. Vamos ouvi-lo de novo. Segundo mandato, não romper a Constituição de Guiné-Bissau. Eleição que tem mais. Ouviram bem? Segundo mandato, não romper a Constituição de Guiné-Bissau. Eleição que tem mais. E feito esta afirmação, ao invés de merecer uma preocupação no auditório, ouviu-se salvas de palma e gritos de alegria. Uma alegria certamente está a ser vivida para quem não pensou no que poderá dar e vier, ou o que poderá ser o custo de viver em liberdade num país onde a governação não está ancorada de uma Constituição nem comprometida com as leis do país. Contudo, o político afiança que a remoção do limite do mandato da Constituição partirá dos próprios deputados para dar luz verde ao poder ilimitado de Umaru Sissoko Embalo. Deputados eleitos para falar com a Constituição de Guiné-Bissau que tem massa. Não vai continuar com Sissoko. Tem ano de falar justa. E por fim, o político apontou o modelo de Ruanda para se adaptar na Guiné-Bissau. Não, Ruanda. Não vai lá, não pinta aquele só, vai eles gostam. Eleição que tem. Cargueira está falando como a eleição que tem. Queridos irmãos, caros compatriotas e meus estimados seguidores, tal como acompanhamos a reportagem de hoje, na verdade, por mais que a pessoa não queira ficar preocupado, há revelações que nos deixam intranquilos e insossegados perante a nossa memória. Por isso mesmo, é momento de nós voltarmos a pedir a maior contenção política no sentido de poder tranquilizar a moral dos cidadãos e não revelação de palavras pesadas e preocupantes que incutem na nossa sociedade preocupação e de ficar com uma memória de sempre com uma esperança adiada. A política é feita para fazer ordenamento e ajudar no desenvolvimento de uma sociedade e de um país, e não de revelação de palavras que intranquilizam a sociedade e torna a população cada vez mais tensa. Portanto, acho que é momento de contermos a nossa linguagem e ajudar a nossa sociedade. É desta forma que vamos fazer ponto final na mais uma reportagem que tínhamos preparados para si. Com certeza, a nossa promessa de voltar aqui é para breve. Até lá, fiquem com os nossos abraços, beijos e carinhos. Bye bye.